manifestar a tua glória, em nome de Jesus. Nós clamamos, vem Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Podem sentar, aleluia, Deus é bom, amém? Eu estou olhando aqui, se vocês estão sentados organizadinhos mesmo, pulando as cadeiras. Eu sei que a diaconia tem orientado. Quem não estava aqui quinta-feira, viu alguma mudança, viu um monte de cadeira aí, não é isso? A nossa intenção não é lotar todas as cadeiras. Quer dizer, mas não agora. Amém? Porque nós fizemos assim. A diaconia apresentou para a gente uma grande dificuldade de direcionar as pessoas para as cadeiras de uma forma correta, e estava tendo um grande trabalho de tira a cadeira, coloca a cadeira, etc. Então entendemos que ia ficar melhor colocando as cadeiras mais ou menos na mesma disposição que era antes, marcando as cadeiras com a fita amarela. Vocês estão vendo que tem umas cadeiras com fitas amarelas, a maioria realmente está desocupada. Então qual é a ideia? De que a gente não ocupe as cadeiras que têm as fitas amarelas. Isso facilita também para as senhoras, para as jovens senhoras que gostam de andar com bolsa, e às vezes chegava, tem duas cadeiras para sentar duas pessoas, e a madame chegava, sentava em uma cadeira e colocava a bolsa na outra. Claro que uma pessoa que não é da família, o marido, o filho, não iria sentar aqui, mas dessa forma facilita para você também. Amém? Às vezes, quando vem família, pai, mãe, filho, e de repente aquela cadeira que está ali está marcada com a fitinha, mas se é pai, mãe e filho, não tem problema, ok? O importante é a gente sempre pular uma cadeira da pessoa que não é da nossa convivência do dia a dia, ok? Estamos entendidos nisso? Glória a Deus, Deus é bom. Gente, que saudade de vocês. Falei disso aqui a semana passada, não preciso, não posso esconder, sei que está gravando aqui, mas a gente pode editar depois. Não existe lugar melhor no mundo do que estar aqui com vocês. Amém? Nós havíamos planejado apenas 40 dias de férias. É pouco, né, gente? Vamos combinar. Depois de 10 anos, 40 dias é pouco. É ou não é? Mas a gente não aguentou isso tudo. A gente não aguentou nem os 30. E desejamos voltar para cá e imediatamente voltamos. Estamos muito felizes de estar aqui. Aqui é o nosso lugar. Amém? Sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, nessa igreja, através das nossas vidas, na vida de vocês. Sabemos que nós vamos alcançar toda essa cidade, vamos alcançar toda a região, porque é a vontade de Deus para mim e para você. Nossa, que amém fraco. Sabe, aquilo que você tem recebido de Deus não é só para você. Alguém já te falou isso? Você sabe, que coisa maravilhosa. Tudo que Deus faz chegar às nossas mãos não é simplesmente para nós. Ele nos ama, Ele deseja que a gente tenha uma vida plena. É bem verdade que a Bíblia diz em uma passagem, em um momento específico, falando para as pessoas, ele diz: até agora nada vocês pediram em meu nome. Jesus fala. Nós de contas ele ainda estava lhe dando as instruções, né? Peçam, para quê? Para que a vontade de Deus seja feita. Nesse momento ele fala uma coisa muito específica. Ele diz: para que a sua alegria seja completa. Amém? Claro, existe todo um contexto nisso aí. E simplesmente porque ele disse no começo, pedir no nome dele não é pedir qualquer coisa de qualquer jeito. Pedir no nome dele significa pedir segundo a sua vontade, significa nos entregarmos, vivermos uma comunhão para entender qual a vontade de Deus para as nossas vidas e como é que nós vamos ter a nossa alegria completa. Uma coisa leva a outra. Amém? Mas o fato é que tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos é para alcançar os perdidos. Porque foi assim conosco. A bondade de Deus, a manifestação da bondade de Deus, a manifestação da glória de Deus veio a nós através de alguém que no mínimo orou por você. Amém? Eu tenho um testemunho de quando eu me converti. Na verdade, quando eu voltei para Jesus, eu me converti no final dos 13, 14 anos.
e me afastei por um tempo, como diz o pastor na igreja lá em Campina Grande, tirei férias de Jesus, misericórdia, quase morri. E quando eu voltei, no fim dos 18 anos, eu tive um sonho. Às vezes eu tenho alguns sonhos, e quando eu acordo rapidamente assim, se eu tiver um entendimento, Deus revela, foi algo de Deus. Se não tiver, provavelmente eu comi muita pizza, muito macarronada antes de dormir. Sabe, às vezes a gente tem missões malucas e a gente fica querendo arrumar sentido no negócio, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Pergunta a 300 pessoas se a pessoa consegue revelar aquilo para a gente. Gente, às vezes é só muita pizza. Se você comer muito antes de dormir, você vai ter sonho, você vai. Amém? Mas Deus fala conosco também através de sonhos. E não venha me dizer que é porque eu sou ancião, porque eu tinha 18 anos quando eu sonhei esse negócio, viu? Eu lembro que eu sonhei que eu estava um pouco adormecido, entendia algumas coisas que estavam acontecendo ao redor, mas eu não tinha muito domínio de como eu estava andando, tipo um bêbado. E eu comecei a andar em direção ao precipício, e no fundo daquele precipício, eu não via, mas dava para perceber que tinha fogo. E eu comecei a andar para aquilo e queria parar, não conseguia. E quando eu cheguei na ponta, eu vou parar, não consegui parar e deu o próximo passo. Eu vou fazer aqui tem uma provisão para mim, né? E eu não conseguia parar e deu o próximo passo. Quando eu dei o próximo passo, uma coluna se levantou embaixo dos meus pés. E aí eu não consegui parar, eu continuei andando e aquela agonia, meu Deus do céu, fiz uma agonia. Misericórdia, agora eu vou cair. Sempre que eu dava um passo, uma coluna se levantava embaixo dos meus pés. Consegui chegar do outro lado. Quando eu consegui chegar do outro lado, eu voltei a si, no sonho, voltei ao domínio dos meus movimentos, enfim, e dominei as minhas decisões. Acordei. E rapidamente Deus falou para mim, rápido como uma flecha. Isso foi o tempo que você passou afastado de mim, buscando a morte. Gente, quando conhecemos a palavra e não andamos segundo ela, entenda o que eu estou falando. Quando conhecemos a palavra de Deus, claro, transparente como a água, branco como a neve, porque o Espírito Santo habita em nós. E quando lemos, quando somos instruídos, quando ouvimos uma pregação, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Muitas vezes a nossa carne ela geme, a gente fica bravo e quer reclamar aqui porque é o ar-condicionado, porque isso, porque aquilo, e a gente quer mudar de igreja às vezes, quer continuar na mesma prática carnal. Mas quando conhecemos a palavra e não praticamos deliberadamente, a única coisa que estamos fazendo é buscando a morte. Amém? Mas é verdade. Eu estava buscando a morte quando me afastei dos caminhos que eu conhecia como verdade. E Deus falou: você estava buscando a morte. Mas eu perguntei: por que essas colunas se levantaram então? Porque eu não estava andando digno conforme a palavra que eu conhecia. Eu estava buscando. Por que essas colunas levantaram? Essas colunas eram pessoas que eu levantei, onde você nem imagina, nem sabe quem são, nem elas te conhecem. Eu levantei para interceder por você. A misericórdia de Deus. Existe a graça de Deus, existe a misericórdia. Não fique a vida toda buscando andar no limite, andar pela misericórdia de Deus. Porque pode ser que alguém que foi levantado para orar não consiga ir dormir. Mas sabe, a obra que Jesus fez na cruz foi muito mais do que isso. A obra que Jesus fez na cruz nos disponibilizou a graça de Deus para andarmos conforme aquilo que Ele determinou. A graça de Deus, ela não é uma coluna que se levanta por misericórdia. A graça de Deus é a capacidade de decidir fazer o que Deus disse. A graça nos capacita a viver como Deus deseja que a gente viva. E como é que Deus deseja que a gente viva? Usufruindo de tudo de bom que a terra tem e aquilo que Ele nos deu. Primeira coisa que Ele disse: domine sobre todas as coisas. Ora, se eu não domino sobre as minhas emoções, se eu não domino sobre as minhas decisões,
Fiquem animados. Vocês vão passar por um monte de perrengue aí, o bicho vai pegar. Mas eu venci todas as coisas, não por mim, por vocês. Imagina, ele não precisava ter vindo vencer nada. Já parou para pensar nisso? Jesus não precisava ter vindo vencer nada. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele estava lá no seu trono de boa. Mas por que foi que ele veio? Porque ele sabia que nem eu nem você ia conseguir. Sabe uma coisa que é muito comum nós ouvimos hoje? E hoje não, a gente sempre ouviu isso. Às vezes, e eu não falo que quem fala assim ou tem um pensamento errado, alguma coisa desse tipo. Mas às vezes a gente vê alguém falando bem de alguém. Existem pessoas que não são cristãs, mas que têm um bom caráter, têm uma vida reta, que dão um bom testemunho de retidão de caráter. Não dão um bom testemunho de Cristo, não, de retidão de caráter. E às vezes a gente pode cometer o erro de dizer: essa pessoa é crente e não sabe. Gente, não existe ninguém que é crente e não sabe. Decidimos por vontade própria, conhecemos o amor de Deus, conhecemos a bondade de Deus, conhecemos a sua palavra, o plano de salvação, a obra que Jesus fez, e entregamos a nossa vida completamente a Ele. Um bom testemunho com caráter, uma vez como cristão, vai servir para atrair as pessoas para Cristo, vai servir para dar bom testemunho, principalmente se você é mau caráter. Agora, uma vida reta, pagando as suas contas, não mentindo, não vai te colocar no céu. A obra que Cristo fez na cruz, sim. E se eu vivo sem ter Jesus como Senhor da minha vida, sem ter nascido de novo e vivo retamente, amém. Eu vou ter benefícios e vou colher o fruto disso. E só. E depois, se eu não tiver Jesus, eu vou para o inferno. Aquela pessoa da sua família que você acha tão boa, só falta ser crente, porque ele é tão bom nisso, é tão bom naquilo, mas ainda não entregou a vida a Jesus. Prega o evangelho para ele, meu filho. Prega o plano de salvação para ele. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu posso pegar todos os meus bens, eu posso sacrificar até a minha própria vida, mas se não tiver o amor de Deus inserido nisso, ou seja, se não tiver Cristo, não vale de nada. Então quer dizer que agora que eu tenho Cristo, eu posso viver de qualquer jeito? Não. Você precisa viver essa vida de retidão, dando testemunho da bondade de Deus, dando testemunho para que as pessoas desejem ter o que você tem. Um bom testemunho não vai te colocar mais no céu do que ninguém. Um bom testemunho pode fazer com que as pessoas que estão ao seu redor digam: eu também quero isso. Aleluia. Glória a Deus. Vou abrir aqui para ver se eu consigo pregar o que eu preparei, mas ainda não consegui. Talvez eu comece. Amém. Não existe outro propósito na sua vida. Quando falamos de propósito, nós entendemos e estamos falando sobre habilidades que Deus nos deu para que a gente, de alguma forma, expresse Ele aqui na terra. Para que as pessoas venham para Ele. Se você está em Cristo, as pessoas vêm para Cristo através da sua vida. Você consegue chamar o seu colega de trabalho para vir na igreja no culto? Qual seria a resposta? Eu falo com relação ao seu testemunho de vida. Você consegue chamar o seu irmão para vir com você na igreja, o seu pai, a sua mãe? Porque eles não entendem, porque eles são muito isso, muito aquilo. Talvez eles não estejam conseguindo entender porque você não está se esforçando o suficiente. Não para pregar. Muitas vezes nós entendemos que temos que pregar a palavra na nossa casa. Temos sim, a palavra ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, sim. Mas não só aquela coisa de ficar enchendo a paciência dos outros, abre a Bíblia e ficar apontando que a pessoa está errada, ou desenvolvendo uma oratória tão boa que você
que não consegue controlar suas emoções em nenhum momento dentro de casa. Como é que as pessoas que estão na sua casa vão querer ser crente com o testemunho que você está dando? Elas querem? Sabe, a graça de Deus nos capacitou para viver essa vida, para que as pessoas que estão dentro da nossa casa desejem servir a Deus também. Eu não estou colocando aqui em questão a vontade própria das pessoas. Como eu bem falei, ninguém vai ser crente sem saber. Ele precisa deliberadamente querer. Mas sabe, como nós pregamos o Evangelho, como nós vivemos a nossa vida, pode impulsionar a isso. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos como igreja, principalmente para adorar a Deus, principalmente para louvar pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. E desta forma nós abrimos os nossos corações para receber a instrução de Deus, nos capacitando, nos equipando. Sabe, pode ser que o que eu esteja falando você entenda como condenação. Não é. É uma palavra de acerto, é uma palavra de conserto. A graça de Deus está aí te capacitando, te dando força. Não importa o quanto você tem errado, você tem a capacidade em você, a partir de hoje, de acertar. Se você tem um pavio curto, ninguém pode confrontar, que você já fica nervoso e já começa a falar esbravejando, tira esse pavio e joga fora. Não precisa nem colocar um longo. Bem, às vezes a pessoa fala, não, fulano tem pavio curto, fulano tem pavio longo. Quem tem pavio longo, um dia estoura também. A graça de Deus nos dá a habilidade de tirar esse pavio, para nunca precisar explodir. Ela nos dá a habilidade, a criatividade de pegar essa pólvora explosiva e transformar em luz, em poder, para transformar a sua vida. Aquilo que te impulsionava a ser carnal, a palavra, a graça de Deus que está em você, te impulsiona a dar um testemunho que te honrará duplamente no meio da sua família. Como as pessoas te conheciam como um adúltero, como um alcoólatra, elas vão olhar para você e ter uma referência de uma pessoa fiel, de uma pessoa sóbria, de uma pessoa digna de dizer: esse verdadeiramente nasceu de novo. Não existe outro caminho. Se vivemos para satisfazer a vontade da carne, pecamos. Uma vez que você nasceu de novo, não tem como, você passa a ser um exemplo. Nós vemos Paulo instruindo, ensinando a Timóteo: olha, você precisa ser um exemplo, você precisa entender que você deve ser um padrão para os fiéis. Uma vez sendo o ministro da palavra de Deus. Mas aí você pode pensar: já que eu não sou um pregador, já que eu não tenho que chamar de público, eu não preciso ser essa pessoa de exemplo. Não é assim. Não é que você não precisa, você já é. Agora, você está dando bom exemplo ou mau exemplo? Amém? Sabe, a graça de Deus, ela superabundou em nossas vidas através do que Jesus fez. A graça de Deus, ela nos deu a capacidade de viver uma vida sem condenação. Se pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel à direita de Deus, intercedendo por nós. O perdão está disponível. Mas isso não quer dizer que você deve viver essa vida que você está vivendo nessa cachorrada, nessa bagunça. Eu estou falando para algumas pessoas específicas aqui, eu não tenho nem ideia para quem é. E se não é por você, é uma vacina. Porque às vezes a gente erra em alguma coisa e nos constrangemos e às vezes a gente excede. Sabe que quando você peca e você fica condenado a ponto de desistir, isso é carnalidade? Mas quando você peca e vem a nota de que eu errei e vem uma tristeza, a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir arrependimento. O que significa isso? Eu vou mudar de atitude. Arrependimento não é ficar com remorso, com sentimento de culpa. Não, isso Jesus já levou. Para
Jesus já pagou. Nada precisa ser compensado. Apenas precisamos viver aquilo que Ele conquistou para nós. É isso que precisa. É isso que Ele espera de nós. Sabe por quê? Por mais esforço que tenha, por mais que pareça difícil, é o melhor de Deus para nossas vidas. Viver uma vida de santidade. Sabe, viver uma vida de santidade não é aquela coisa de que você vive para as pessoas, de que você tem que demonstrar para as pessoas que você agora é crente, que você tem a coisa certa para falar. Não, você precisa, antes de qualquer coisa, entender que isso tem que ser algo genuíno, que sai de dentro para fora. Às vezes a gente, numa certa malandragem, numa certa expertise, a gente faz de conta ali, que está sendo espiritual, dá um alimento para não passar mal nas pessoas. Eu não vou falar nada sobre isso não, mas isso não quer dizer que a gente tem que viver a vida toda assim. A vida cristã não é um faz de conta para as pessoas pensarem que a gente agora é o bom. O que foi que Jesus falou sobre isso mesmo? Só Deus é verdadeiramente bom. O que eu consegui viver de virtude não é de mim, é de Deus. E se eu conseguir viver alguma virtude na minha carne, cara, misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Eu ainda preciso imputar isso para Deus. Porque quando nós entendemos que o que fazemos é porque nós somos os caras, porque a gente se esforçou e fizemos, a gente está sendo carnal igual qualquer outro pecador. É na nossa própria força, não é na graça de Deus. Porque quando vivemos a santidade pela graça de Deus, nós conseguimos e entendemos sobre misericórdia de quem está pecando. Sabe, quem mais precisa? Eu lembro da passagem que aquela mulher que veio lavar os pés de Jesus, e ela chorava, e ela derramava perfume, e ela enxugava com o cabelo. Era uma bagunça o negócio. A gente lê ali, né, as palavras estão bem colocadas, mas é uma bagunça, não é, gente? Você está jantando, não vou colocar numa casa não, porque hoje é meio complicado isso. Você está na sua casa e alguém entra e vai lavando os pés de alguém com perfume, mas beleza. Você está em um lugar aberto, jantando, e de repente chega alguém ali jogando um perfume, enxugando os pés, e você sabe que aquela pessoa não tinha uma vida tão digna assim antes. E a gente tem essa mania de querer imputar o pecado das pessoas eternamente, esquecendo de que Deus nos perdoou. Sabe? Para a gente ter uma atitude de misericórdia para com as pessoas, a gente precisa ser fé. Às vezes a gente não está nem vendo, mas precisamos agir conforme a palavra, porque é isso que nós esperamos para nós. E não só por isso, é porque a palavra fala que precisa ser assim. Imagina essa bagunça, essa pessoa ali chorando, enxugando perfume, ou seja, não está fazendo muita coisa enxugando com o cabelo, né? Você já tentou enxugar alguma coisa com o seu cabelo? Eu imaginei agora tentando enxugar alguma coisa com o meu cabelo. Eu lembrei que hoje, depois do almoço, ou foi antes, eu estava lavando os pratos lá com aquela buchinha, né? Isso é mais ou menos por aí. Eu estou falando do meu, ok? Eu não vou morar para você falar do meu, não. Não sei. Sabe, e Jesus falou, e o pessoal estava ao redor falando, mas que bagunça é essa? Se Jesus soubesse quem é essa vagabunda aí, não estava nem perto dela. E Jesus entendeu o que eles estavam comentando e disse: quem muito é perdoado, muito mais é grato. Pela vida de pecado que você vivia, que tipo de gratidão você tem tido para com Deus? Que tipo de misericórdia você tem tido com as pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de esforço você tem feito para que as pessoas que andam em pecado, até mesmo parecido com os que você teve, venham para Jesus e tenham a vida boa que você tem hoje? Sabe, se você não está sendo exageradamente grato, é porque você, de alguma forma, não estou falando em tudo, mas de alguma forma você está sendo carnal, pensando apenas em você mesmo. Aleluia, obrigado, Senhor, porque eu não planejei realmente falar absolutamente nada disso. Eu tenho 3 pregações prontas aqui, e eu não consegui ler sequer o primeiro versículo.
acha que eu estou mandando um recado para você? É Deus falando contigo. Conserte a sua vida. Pare de dar desculpa. Pare de minimizar os seus erros. Pare de tentar colocar debaixo do tapete. Haja como um crente, haja como um homem e uma mulher de Deus. E decida mudar hoje. Sabe, para viver a vida que nós precisamos viver em Deus, nós precisamos ter coragem. Existem dias que a gente não quer. Existem dias que a gente não está com vontade. Mas sabe, quanto mais a gente anda dando vazão à nossa carne, às nossas vontades, ao nosso desânimo, é um poço sem fundo. Nunca vamos encontrar um ponto que a gente diga, não, agora eu estou desanimado o suficiente. Não existe. Não existe. Só existe um caminho para você suprir o seu desânimo. É agir conforme o que a palavra fala. Ah, hoje eu não vou para a igreja não, eu estou desanimado. Então é hoje que eu vou. Ah, eu não queria falar com ninguém não. Então hoje eu vou chamar o pessoal e vou fazer um café aqui na minha casa e vou falar sobre a palavra. Eu estava querendo enfiar a mão na cara daquele miserável que tem filho de uma égua. Vai lá com um presente e dá para ele. Fala, procura um respaldo na Bíblia, não vai ficar fazendo bobagem aí depois achando que está sendo espiritual demais. O que a sua carne fala, procura um respaldo na Bíblia e age exatamente o contrário do que a sua carne quer, respaldado pela palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus está nos amando nessa noite. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, simplesmente por toda a experiência que nós temos, às vezes passado até por situações parecidas, já até aconselhamos pessoas e elas saíram de problemas parecidos com o que nós estamos, ou seja, um dilema sem saber o que fazer. Aconselhamos as pessoas saírem, assim, olha e fala, será um benedito? Deus só fala para os outros, não fala para mim, ou isso só aconteceu comigo? O céu parece estar de nós. A gente não consegue entender qual é o próximo passo. A gente não sabe como se comportar. Ei, acha pela fé. Entra o protocolo, faça o que a Bíblia diz. Mas com Deus tem que ser uma coisa espontânea. Tem que ser quando a gente quer. Quem disse? Isso diz respeito à salvação. Nós precisamos decidir por isso. Uma vez que fazemos isso, que colocamos Jesus como Senhor das nossas vidas, ou seja, perdemos a nossa vontade e agora é a dele. Age pela fé. E sabe, já faz, o pastor Robson falou aqui, né? Passou esse tempo todo de férias, descansando, está cheio, né? Eu falei, Jesus. Preparei várias coisas, realmente estudei, orei, ouvi músicas que não via há muito tempo. Foram 3 dias de estrada indo e voltando. No 6º, vamos colocar assim, quando estava voltando, eu pensei, meu Deus do céu, por que foi que eu inventei isso mesmo, de viajar tanto assim de carro? Fiz anotações, e essa semana simplesmente não fluía. Tem algumas, umas 5 ministrações que eu preparei, ou comecei a preparar do ano passado, que eu não consegui ministrar. Seria até um saldo para eu passar as férias todinhas sem nem para isso, sem nem precisar buscar nada. Afinal de contas eu estava de férias. Mas essa semana era a semana clássica de eu dizer, certamente se eu não estou com nenhuma inspiração, eu vou colocar alguém. E nem isso eu tive coragem de fazer. Mas é muito gostoso quando isso acontece nas nossas vidas. Não estou falando só com relação à pregação, isso é um exemplo. Mas quando em alguma coisa a gente não sabe exatamente que passo dar, mas a gente simplesmente fica firme naquilo que Deus falou e dá o passo seguinte. Não sabe nem para onde está pisando. Mas de repente a gente vê Deus dando a direção, Deus dando a instrução, a alegria dele explode em nossos corações. Pode até ser que esse primeiro passo as coisas não comecem a fluir. Porque nem sempre é assim no primeiro, talvez no segundo ou terceiro, mas a convicção de que estamos fazendo a coisa certa é o combustível para que a gente continue avançando, ou simplesmente permanecendo firme. Eu entendo, pelo menos comigo,
que quando isso acontece, é Deus falando para mim, que Ele continua sendo Deus na minha vida. Que eu não tenho o quanto eu me prepare para isso, ou o quanto eu me prepare para aquilo. Precisamos fazer isso. Mas aquilo que alcançamos, pela graça dEle, é Ele fazendo em nossas vidas. Eu sei que as ministrações que eu preparei, essa que está aqui, foi inspirada por Ele. Mas Ele ensina algo para mim nessa noite com relação a isso. Ele ensina algo para você nessa noite com relação a isso. Ah, mas eu já tentei tanto deixar de agir assim com minha esposa, ou com sei lá quem, ou com o povo no trabalho, mas eu não consigo, é porque meu pai e meu avô, é porque eu tenho um jeito assim, é porque nada, meu filho. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, existe um plano de Deus para a sua vida, e esse plano de Deus para a sua vida está impregnado de santidade. O que significa isso? Significa cada vez mais eu me desvencilhar da vida que eu vivia como homem carnal, me desvencilhar das práticas mundanas, ou seja, de como eu aprendi no mundo, e passar a agir conforme o que a palavra fala, conforme o Espírito Santo me guia, através da palavra agir. Não existe frustração, não existe decepção, não existe raiva, não existe angústia, não existe depressão grande o suficiente que justifique você ter uma atitude carnal. Mas existe em Deus uma capacidade, um poder, uma força indescritível, uma força sem limites, uma força que jamais acaba dentro de você, te capacitando a viver uma vida santa que ilumina todo o mundo. Jesus fez isso. Viveu uma vida separada que iluminou todo mundo. Ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que eu fiz. Graças a Deus que não somos salvos pela obra, e sim pelo que Ele fez. Então, meu filho, você não precisa ter essa modéstia preguiçosa de dizer: se eu fizer pelo menos um cabelinho de uma puiga do que Jesus fez, está bom demais para mim. Não, não está. Porque Ele disse que você precisava fazer mais. A vida cristã não é uma vida preguiçosa pela graça. A graça, ela nos dá a leveza de viver a vida em Cristo. Uma vez que erramos, sabemos que existe perdão e podemos consertar. Uma vez que vemos alguém errando, sabemos que existe uma capacidade em nós para perdoar, existe uma capacidade em nós para instruir, existe uma capacidade em nós para ser um suporte para aquela pessoa, e também existe uma capacidade nela, se ela é cristã, de sair daquilo. E se ela não é, existe uma capacidade em nós de transmitir a palavra de Deus e o plano de salvação para que ela viva ainda mais melhor do que eu consigo. Essa é a vida cristã que precisamos viver. No meu disco tem as coisas legais que desejamos. O foco principal da minha vida, da sua vida, pelo amor de Deus, gente. Nós sabemos que só nascemos uma vez e morremos só uma vez. Você vai passar a sua vida inteirinha trabalhando para ter uma casa, para comprar um carro, para seu filho estudar numa escola particular, para ir numas férias, tirar umas fotos na Europa, para ficar com uma história que inventaram agora. O cara passa a vida todinha juntando dinheiro para ir para a Europa, a metade, né? Aí inventaram uma moléstia agora de um TBT, aí você passa a outra metade da vida, cada quinta-feira, postando uma foto daquela vez que você foi lá. Isso não é vida não, gente. Deus tem muito mais para nós, tem outras viagens também. Se viajar para a Europa, bem, se não viajar, bem também. Deus tem o melhor para você. E o melhor para você é você ser luz, é as pessoas olharem para você e ver Cristo. Sabe, eu li um negócio muito top hoje, que fala que uma vida sem Cristo, uma vida em um trono, ou seja, você sendo rei, né, e tendo todo um reino ao seu dispor, sem Cristo é terrível, é melhor viver numa masmorra com Cristo. A gente consegue sempre fazer esse paralelo, né? Ter todo o dinheiro do mundo sem Cristo é uma miséria, mas não ter nada e ter Cristo é uma riqueza. Mas sabe, na graça de Deus, nós podemos ter o trono com Cristo.
Ele está sentado no trono. Ele está sentado à direita de Deus. Ele está reinando. E Ele diz que nós estamos com Ele e Ele conosco. Não tem problema a gente ter as coisas que não podem nos ter. Essa semana eu vi uma pessoa sábia falando algo que aquilo me impactou. Já entendia, mas eu ouvi falando de uma forma diferente. Olha, uma vida de gratidão, você precisa entender que você está aqui agora já é lucro. Você é produto do que aconteceu alguns minutos atrás. E todo o universo, vamos colocar assim, poderia estar conspirando para agora eu não estar mais vivo. Aconteceu comigo. E às vezes acontece com a gente e a gente nem percebe. Mas entenda, você e eu viemos... Calma, não abra a sua Bíblia e não jogue em mim agora. Viemos do nada. Não existia nada. Deus estava lá de boa. Só vou fazer o homem. Você entende, você sabe de alguma coisa pela palavra. Dos planos de Deus, antes do que foi escrito, a gente não sabe. A gente só sabe a partir daí, né? A terra era assim, Deus criou as coisas, tal, lá. Ou seja, a gente entende que tudo foi criado para que Deus criasse o homem. Ele pensou em nós primeiro. Façamos agora o homem, ou seja, Ele pensou nisso antes. Preparou todas as coisas e nos criou. Mas Ele pensou em nós antes de criar todas as coisas. Ele precisava te criar e me criar? Não, fala a verdade, precisava? Para mim, eu acho que precisava de mim, mas eu sei que não. Viemos do nada, estamos no lucro. Nascemos nus, sem saber falar, sem saber enxergar direito, sem saber levar a comida na boca, sem saber onde fazia o número 1 ou o número 2. Foi só eu? Estamos no lucro. Viemos do nada. E poderíamos ter voltado ao pó já. Mas pela graça de Deus estamos aqui. Sabe, pode parecer uma lógica muito egoísta isso. Quando estamos tristes com a partida de um ente querido. Eu falo isso com propriedade. O meu pai morreu há um pouco mais de um ano. Está aqui meu irmão como testemunho. Morreu ou não morreu? Ele foi lá, ele enterrou ele. Eu não pude ir. Eu estava deitado numa cama. Não pude fazer isso. Mas ele estava lá. Ele pregou no velório do nosso pai. E você pode viver uma vida a partir disso depois. Nossa, meu pai fez tanta coisa por nós. Eu comecei a ter consciência do quanto meu pai trabalhou por mim quando eu me casei e fiz a primeira compra de supermercado. O salário era R$75, eu pagava um aluguel de R$30, gastava eu não lembro, alguns reais com vale transporte. Fomos fazer a primeira compra e gastei R$70. Eu olhei assim para aquele balcãozinho ali daquele mercadinho. Falei, gente, que negocinho caro da bexiga. Como é que eu vou pagar o aluguel? Rapaz. Aí veio uma nota do Satanás. Infeliz das costas ocas. O mês que vem tem de novo. Na mesma hora, eu lembrei. Eu casei, eu tinha quantos anos, Patrícia? 22 anos. O meu pai trabalhou para me sustentar, fazendo aquelas compras. E olhem, meu filho, quem comia mais era ele, não era eu não. 4 homens, 2 mulheres. As meninas eu não vou falar tanto não, mas os 4, se fosse colocar numa balança os pratos assim, quebrava a balança no meio. Eu falo aquela balança que tem... Meu Deus do céu, pense nos bichos para comer feito uns cavalos. Mas era muito. E depois que terminava de almoçar, não tinha sobremesa, é claro, não sobrava dinheiro para isso. A gente subia no pé de manga que tinha na frente de casa e ia chupar a manga até a barriga doer. Era bom demais. A gente tem uma foto lá em cima desse pé de manga. Vocês só conseguem ver minhas canelas e a cabeça desse tamanho. E eu olhei para aquilo e falei, misericórdia, o mês que vem de novo. E eu entendi o quanto meu pai trabalhou ao meu favor.
Eu lembro de uma vez que eu estava sentado ali comendo e ele estava ali no mesmo lugar. Tive lá esses dias, vi o lugar onde ele sentava. E eu comendo assim do lado dele e ele... Depois foi que eu lembrei, assim, que eu olhando aqui com a visão periférica, que ele estava observando, comendo e me observando comer. Todo mundo lá em casa gostava de comer na frente da TV, na sala. E eu na cozinha, na frente das panelas. E eu comi, rapaz, naquele dia, misericórdia, eu comi. E quando eu terminei de comer, eu bati assim na barriga e falei, comer é o meu esporte preferido. Eu acho que eu ouvi ele falar uns 15 minutos. Você precisa ter como esporte preferido trabalhar também para comer desse jeito aí. Eu acho que eu já estava mais velho. E sabe, muitas coisas conspiram ao nosso favor para que a gente esteja aqui. Mas a gente tem um hábito de querer olhar só para o que nós não temos mais. Sabe, meu pai, ele cumpriu o propósito da vida dele. Dentro do entendimento que ele tinha, eu já falei isso aqui outras vezes, dentro do entendimento que ele tinha de qual era o papel dele como pai, ele cumpriu com excelência 110%. Ele nunca falhou com aquilo que ele entendia. Isso aqui é minha obrigação. Claro, ele errou no entendimento dele, ok? Teve coisas que ele deixou de fazer, mas no conceito que ele tinha, a minha obrigação como pai é essa aqui, ele nunca falhou. Se alguma vez eu passei fome, é porque eu tinha fome demais. E sabe, algo que aconteceu comigo quando ele morreu, eu não pude estar lá. Primeiro foi um sentimento de frustração, porque eu não podia estar suprindo a minha família naquele momento. Estar junto com eles, né? Orando, dando as instruções segundo aquilo que Deus pede. Mas também, quase que simultâneo, veio um sentimento de gratidão pela vida dele. Deus falou comigo claramente, ele cumpriu o propósito da vida dele. Ele faleceu, não ficou, enfim. Cumpriu o propósito. Tenho saudade? Tenho. Mas, às vezes a gente quer culpar a Deus porque as pessoas morreram. E por que você não agradece a Deus porque é você que continua vivo? Tem uma história de um rei que sonhou, que estava no trono sentado, magro, fraquinho, quase sem dente, e não existia ninguém ao redor. E ele acordou atribulado com aquele negócio. E ele chamou um sábio para interpretar o sonho. Não foi Daniel, ok? Isso é uma história. Como é? E aí o sábio ouviu aquele sonho e falou, olha, é difícil o que eu vou dizer, mas esse sonho significa que todos os seus entes queridos, todas as pessoas que você conhece, vão morrer. O quê? Você está dizendo que minha esposa, meus filhos vão morrer, todo mundo vai morrer? Vai. Mandou matar. Chamou outro sábio. Falou o sonho, e ele falou, olha, esse sonho significa que o Senhor vai viver longos e longos e longos dias, praticamente incontáveis. Ele falou a mesma coisa, não falou? O cara contou a história por uma perspectiva diferente. Ele não disse que os entes queridos dele iam viver aquele tempo todo. Ele ia. Mas partindo do pressuposto que você saiu do zero e você está aqui, poderia ser que não estivesse, eu não estou querendo trazer o caos e pânico para você. Você tem alguma coisa para agradecer a Deus. Pode ser que você não tenha mais aquele emprego que você queria. Pode ser que você não tenha faturado no ano na sua empresa como você queria. Pode ser que você não tenha um relacionamento exatamente do jeito que você queria com as pessoas que você ama. Pode ser que algumas coisas não estejam no lugar do jeito que você queria. Mas você está aqui com a capacidade de dar graças a Deus. Essa é uma vida de gratidão. Eu lembro que eu fiz uma conta uma vez, estava trabalhando lá, me esforçando, e eu fiz uma conta, gente, para eu comprar um carro, com isso que eu ganho, eu não lembro qual foi o cálculo que eu fiz, mas eu vou citar um número aqui como exemplo. Eu devo trabalhar uns 20 anos. Rapaz, aquilo me deixou triste. Ganhava um saláriozinho ali, pagava, bem, você viu que eu como muito, porque foi quase o salário todo na feira. Meu Deus do céu. Mas enfim, continuei,
e fui aprendendo e fui crescendo em Deus, entendendo as coisas, servindo ao Senhor com alegria. E um determinado dia, um lindo dia, eu estava voltando do trabalho, um rapaz da igreja ligou para mim e pediu para ir lá em casa. Ele estava desesperado. Eu falei, fala, meu Deus, o que foi que aconteceu com esse menino? E aí eu encontrei ele e falei, rapaz, olha, eu estava há 2 dias, eu sei lá quantos, estava no trânsito ali de boa, com minha moto bizinha, tinha alguns meses que ele tinha comprado. E de repente eu levei um trancão naquele negócio tal, e eu fiquei assustado com aquilo, e eu não fiquei mais em paz. Eu, sim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Quando eu comprei essa moto, Deus falou comigo para dar para você, e eu disse, eu vou dar nada. Mas depois disso eu vi que foi um livramento de Deus, a misericórdia dele, porque eu não estava andando segundo sua palavra. Eu falei, ó, não vem me dar essa moto com medo não, depois tu se arrepende e vai querer tomar de volta. Se você me der, eu não dou de volta mais não. Aí, não, tenho certeza. Falou com sua mãe, ele era um pouco novo, eu falei com ela, tá, rapaz, eu estava doido já para pegar aquela moto, mas eu cumpri todo o protocolo, né? Gente, eu ia trabalhar 20 anos para comprar um carro, do nada. Eu não fazia, eu trabalhava na igreja fazendo qualquer coisa lá. Eu não aparecia no púlpito, eu não era ninguém assim que alguém falasse, não, alguém desejou dar algo para ele porque ele aparece. Não, eu estava no meio do povo, trabalhando, servindo ao Senhor com alegria. E recebi aquela moto feliz da vida. Nossa, mas quem já teve bis aqui ou já andou sabe que é econômica, né? Sabe ou não sabe? Eu gastei 2 tanques da bis em uma semana. Saí mostrando para tudo que era gente. Só que nessa época eu pesava quase 110 quilos. E Patrícia sentava na garupa. Ela também não era essa flor de formosura que é hoje não. A bichinha estava pesada também. Hoje eu posso falar, né? Rapaz, a bichinha da moto gemia, viu? Queria lá saber, eu falei, não, Deus deu, ela vai aguentar. E aí um dia eu fui na casa de um irmão lá, e ele olhou assim, eu chegando naquela moto feliz da vida. Eu andava naquela moto, parecia que eu estava andando uma Ferrari. Eu estava feliz demais, porque não simplesmente por causa da moto, mas da forma que Deus havia me alcançado naquele tempo. E ele falou forte ao meu coração com aquilo, o amor, o zelo, o carinho do Senhor. E aquela moto era o símbolo disso, entende? E aquele rapaz começou a questionar algumas coisas, essa questão do peso que a moto suporta, então eu já fui ficando bravo, né? Rapaz, não sabe se ia alegrar comigo não, tal, aí. Enfim, fui embora na moto, e aí no outro dia ele me ligou, cara, vem aqui. Aí eu fui lá, cara, eu não estou feliz de ver você nessa moto não. Falei, cara, misericórdia, bicho, eu ganhei a moto. Disse, não, cara, essa moto ela não é para você não, você está grande demais para essa moto. Eu terminei de pagar um consórcio, zerei, já fazem 3 meses, eu não tive nem tempo de buscar essa moto porque eu nem estou precisando dela. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vá lá e pegue essa moto, escolha a moto que você quer para você. E eu lembro que quando eu ganhei, tem esse detalhezinho, quando a gente ganhou essa moto, eu acho que a Patrícia já deu esse testemunho aqui, ela vinha orando por uma moto Titan verde. Ganhei a bis preto, top. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu já sabia andar, eu coloquei ela para andar. Mas eu não sei, você vai saber agora, vai aprender e tal. Ela subiu na moto, quem não sabe andar de bis, quando firma a mão, e ela saiu, o muro era desse tamanho assim do condomínio, quase que ela leva o muro todo. Aí ela teve coragem de dizer, eu acho que foi por causa disso. A moto que eu orei não foi essa, eu orei por uma Titan verde. Eu digo, vai para lá, meu, deixa de brincadeira, a gente já tem a moto. Não, é a Titan verde. Uma semana a gente estava com a moto Titan verde. Um cálculo que eu fiz natural de que iria passar 20 anos para comprar um carrinho, de repente, eu nem sei do cálculo para quando isso aconteceu, como foi, mas foi um de repente Deus. E eu já estava feliz demais com aquela motinha, e em mais uma semana a gente ganhou outra moto. Sabe, o que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós podemos fazer cálculos, nós podemos fazer cursos, nós podemos fazer isso, precisamos nos esforçar, precisamos nos esmeirar em fazer algo. Em Hebreus, eu vou pelo menos ler um versículo da minha pregação aqui, você me permite? Hebreus capítulo 13, verso 15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício
de louvor. Repete comigo, sacrifício de louvor. Amém, Jesus? Que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vivemos pela graça. Algumas pessoas falam, não precisa mais isso, não precisa mais aquilo, não precisa se esforçar, relaxa, relaxa. Não, tem algo que precisamos fazer. Pelo menos um sacrifício precisamos fazer. É louvar a Deus. E ele fala que é fruto dos lábios, ou seja, isso é com a nossa boca. Precisamos sempre encontrar no nosso dia, na nossa vida, algo que podemos agradecer a Deus. E ele fala aqui que às vezes vai dar trabalho para fazer isso. Não é só tomar o banhozinho, vestir sua roupinha cheirosinha e vir para a igreja quando não estiver chovendo. Não, é todo dia, o dia inteiro. Precisamos encontrar sempre motivos. O seu carro bateu, um infeliz das costas ocas veio e bateu no seu carro. Aí você quer para a igreja, está vendo, ó vida, porque aconteceu aquilo, aconteceu isso, o que foi, Deus? Meu filho, você está vivo. E eu lembro que naquela época que a gente estava com essa moto, e depois a gente trocou e estava com uma outra, e aí eu estava indo trabalhar, pneu da moto furado. Por que furou? Porque estava careca, porque eu estava sem dinheiro para comprar outra. E aí eu liguei lá para o trabalho, meu chefe na época era Manassés, que é pastor e supervisor no Paraná. E eu liguei e falei, vou atrasar, o pneu furou e tal. Chamei alguém para ir lá me socorrer, Fábio, carinhosamente na época chamado de Fábio Cabeção, porque ele tinha a cabeça maior do que a minha. A alegria de um baixinho é encontrar um menor do que ele, né? De um gordo mais gordo que ele, um cabeção mais cabeção do que ele. Hoje ele é o pastor Fábio Monteiro, da Igreja Verbo da Vida de Monteiro, de Americana. E ele foi lá me socorrer. Por quê? Porque eu estava sem dinheiro para pagar o remendo. E demorou, o horário de chegar era 8 horas, cheguei lá quase 10 horas, lá no Ministério Verbo da Vida. Cheguei feliz da vida. Eu não estava tão feliz daquele jeito não, mas eu cheguei para cima. Digo, eu vou chegar para cima nesse negócio. Falando com todo mundo, alegre, tal. Aí o Maná me chamou e falei, cara, tu estava onde? Porque ele pensou, esse sem vergonha não furou o pneu não, ele foi fazer outra coisa. Porque eu cheguei tão feliz, eu estava consertando o pneu da moto que furou, como eu liguei. E por que tu está tão feliz desse jeito? Porque eu tenho uma moto que tem um pneu que pode furar. Claro, a gente não vai orar para ter uma moto para o pneu ficar furando. Mas se o pneu da minha moto furou, é porque eu tenho uma moto, meu filho. O pneu está careca, mas tem um pneu que eu posso andar e remendar. Uma vida de gratidão é a gente sempre encontrar algo que podemos agradecer a Deus. Dessa forma, nós podemos exercer isso que Hebreus está falando aqui. Tem hora que vai ser sacrifício. Mas não permita sair da sua boca murmuração. Não permita sair da sua boca palavras negativas. Não permita que a sua boca fale o que o diabo quer, o que as suas emoções estão falando, contrário ao que Deus fez por você. Louve a Deus em toda e qualquer circunstância. Eu não estou falando para você louvar por causa da circunstância. Aquele miserável daquele prego, ele fez o que ele tinha para fazer, mas eu continuei com a minha moto. Eu não vou louvar por causa do prego, mas porque eu tenho um Deus que me supre, porque eu tenho um Deus que me deu uma moto. E uma hora ali eu vacilei, o prego furou, quero nem saber, eu louvo a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. E sabe, essa é a atitude que nós precisamos ter quando chegamos na igreja. Eu li uma frase nas redes sociais essa semana, que eu achei muito legal. Eu acredito até que a Patrícia compartilhou depois também, que a frase dizia assim, se eu tiver com vontade, se eu quiser, eu assisto o culto no YouTube. E a resposta era, então se você tiver com fome, vá assistir o MasterChef. E o que é que essas duas frases juntas querem dizer? Quer dizer que
não é o suficiente, às vezes, graças a Deus pelas redes sociais, graças a Deus porque podemos e temos esse recurso de assistir pregações, ministrações. Você pode fazer isso milhares de vezes. Inclusive, se você tiver em um momento em que você precisa estar em casa para assistir um culto pela internet, assista o da sua igreja. Agora eu vou assistir o lá de não sei de onde. Deixa para assistir depois que está gravado. Amém? Mas não é a mesma coisa. Nós recebemos instrução, mas não é a mesma coisa de estar aqui. Vocês concordam? Essa frase quis dizer que não é o suficiente você apenas assistir alguém fazendo comida, não vai matar a sua fome. Você precisa estar lá comendo. Isso quer dizer também, a frase eu acho que não contemplava isso, que não é o suficiente você estar na igreja. Você pode ir para um restaurante. Ontem a gente estava em uma situação com um casal e a esposa, ela estava com a barriga ali um pouco com um mal-estar e a gente comendo aquela coisa gostosa e ela não comeu, porque não estava com condições de comer. Supriu a necessidade dela, ela passou vontade. Supriu, não supriu. Não é suficiente você chegar no restaurante e pedir a comida, você precisa comer. Não é o suficiente você chegar na igreja e ficar estátua, olhando o povo cantar. Isso não é louvor a Deus. Colocar uma música no seu carro e ficar escutando, não é louvor a Deus. Isso pode te fazer bem, mas você não está louvando a Deus. A Bíblia fala que louvor é fruto dos nossos lábios. A música no carro, as pessoas... Cadê o grupo de louvor, pelo amor de Deus? Vem pra cá. A música no carro, o grupo de louvor aqui, umas luzinhas, um negocinho, um ar-condicionado, é para tornar o ambiente favorável. Às vezes é um livramento do irmão que está do seu lado, para não escutar você cantando. Mas você precisa abrir sua boca. Não tem comparação, a frase está dizendo que não tem comparação. Você participar de um culto, assistir um culto pela internet ou pela TV e estar presente, realmente não tem. Por quê? Porque nós viemos aqui, não foi para assistir, nós viemos aqui para prestar culto a Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você. Sabe, você não tem o direito de sair daqui dizendo, não sei quem desafinou, o ar-condicionado estava frio, essa cadeira era para ser não sei o quê, a pregação foi não sei o quê. Quando nós chegamos com o desejo de adorar a Deus, abrir as nossas bocas e cantar, não tem um jeito. Tem, porque Deus te fez para isso. Como Ele escuta bem isso, eu não sei, eu não sou Deus. Porque eu canto ruim, eu sei que eu canto ruim. Como eu sei que tem uns irmãos que cantam ruim também, que sou só eu. Mas Deus recebe com um aroma suave. Deus não recebe com um aroma suave você ficar feito aquela estátua pensadora olhando tudo. E sabe, quando nós chegamos e nos entregamos, às vezes a gente nem tem motivo, a gente nem quer, a gente queria ficar em casa, mas quando ousamos pela fé abrir os nossos lábios e louvar a Deus, algo acontece. Nós começamos a receber de Deus. Entenda, nunca você vai se envolver com Deus ou fazer algo para Ele que você não recebe em troca. Mas você não veio aqui simplesmente para receber algo, você veio aqui para dar. Eu vim dar o quê? O louvor dos seus lábios a Deus. Porque você aqui sabe, meu filho. E quando fazemos isso, é por isso que a gente tem um momento de música antes. Porque quando nós fazemos isso, junto com essa galerinha que está aqui, quando chega na hora da ministração, Deus fala. Olha, gente, isso é um exemplo, ok? Não está na Bíblia. Se a gente colocar um sapo cantando aqui, quando estamos com o coração aberto para Deus, Deus vai falar algo para a gente. Deus usou uma jumenta. Por que foi que Deus usou aquela jumenta? Porque existia um povo clamando, existia um povo que desejava algo de Deus. Eu já sou um pouquinho mais do que um jumento, no sentido de habilidade, no sentido de existência, somos muito mais do que isso. Somos os meninos ou as meninas, a menina dos olhos de Deus. Deus desejou criar você para ter essa comunhão. Não foi só para te estar dando presente. Ele faz porque Ele é bom.
Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas o propósito não é esse, o propósito é Ele. Estamos aqui por Ele, para engrandecer o nome dEle, para viver a vontade dEle.